Zaondo, adicione um comentário. Mas onde coloca? Oi, Lucas! Oi, Pedro! Gente, tô gostando de ver os homens entrando. Bom, vou começar aqui a falar. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Pedro. Lucas, te chamei, ainda bem que você veio. Bora lá. Tinha combinado com o pessoal que ia falar sobre mulheres que correm com os lobos, mas tinha chamado os homens, porque eu acho indispensável, né, ter essa questão realmente do masculino conseguindo acompanhar o feminino, né? E hoje a live é de apresentação do livro e do projeto em si, né? Acho importante a gente divulgar, começar a esquentar, né, para as pessoas quererem participar. Tudo bem, Michel? Então, vamos lá. A ideia de fazer um grupo de leitura, eu já estava conversando uma vez com minha psicóloga, ela que fez a primeira vez a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, né, em grupo, e aí ela falou que estava pensando em deixar esse negócio de grupo de leitura, e eu falei, cara, não deixa não, porque senão o TikTok ganha. Se nós, leitores, né, não fizermos questão de divulgar para essa geração que é já criada com o celular, a gente não vai ter leitores daqui a um tempo. Porque como que você demonstra um prazer de uma coisa que as pessoas não conhecem? Então se transformou numa forma mesmo da gente continuar conquistando leitores, né? E leitores de livros bons, que elevam a consciência da gente, né? E aí eu quero falar, a maioria agora tá homem, né, na live, que esse livro funciona também para os homens, embora o nome seja de mulheres que correm com os lobos. Por quê? A Clarissa, ela é contadora de histórias e ela tá falando lá do México, então ela é cuentista, né, ou seria contadora de história, e aí ela trabalha justamente como psicanalista junguiana e ela faz a união desses dois mundos, que é da psicanálise, a observação atenta de todos os detalhes que vão falar lá da historinha, né, do conto que ela tá falando, e também vai participar, mostrar como eles são mais profundos e estão ali falando de um inconsciente coletivo que é muito mais interessante pra gente falar, já que todo mundo entende, né? Se a gente for falar dos personagens asiáticos, nem todo mundo vai entender, porque eles não são universais. Se a gente for falar dos contos africanos, alguns até no Brasil têm uma certa questão das religiões de matriz africana, mas a gente não tem essa questão mesmo de quantidade tão profunda quanto a gente tem e outras personagens que também a gente não lembra exatamente com o mesmo nome que ela mostra, mas os personagens já são velhos conhecidos da gente. Então, Mulheres que Correm com os Lobos é um projeto que ela criou que era gravado em fitas, né? E aí, para quem não é de 1900, quem já nasceu, né, nesse século, fita é como se fosse o disco, só que uma tecnologia bem mais barata, né? Era fita cassete, e aí você tinha o lado A e o lado B. E aí você enroscava lá com a caneta, e aí você conseguia continuar ouvindo lá a história. Para que serve a fita e por que ela transformou em livro? Bom, em fita tinha um problema da língua mesmo, e aí a gente está falando do projeto de uma questão. Ela falava espanhol, e aí a gente tem que ultrapassar essa barreira já da língua. E quando a gente tem essa questão também de ultrapassar a barreira da língua, em algum momento a gente quer ter em livro, em algo mais físico, né, que não deteriore, como uma fita pode estragar, a questão das histórias. E aí ela passa de uma forma bem legal para o livro, mas dá para entender que talvez pela tradução e também porque veio de uma tradição oral e passa para a escrita, e a gente sabe que se perdem algumas coisas, a gente não tem uma leitura tão fluida. E aí é legal fazer em grupo porque a gente primeiro vai ser guiado, e é legal essa guiança, né? Para entender alguns conceitos, um aprofundamento, uma pessoa que guia mesmo em grupo, para também aquilo não virar um grupo ali que vai falar de outros assuntos, senão do livro. Então, quando a gente se propõe a participar de um grupo de leitura, é muito importante que a gente leia aquele capítulo. Eu vou imitar a minha psicóloga quando ela fez a contação dos contos, então vai ser disponibilizado o áudio, né? E aí eu conto cada conto, e aí é engraçado porque as histórias realmente têm a questão de ser um bálsamo curador.
quando eu começo a dar aula em uma sala, a primeira coisa que eu faço é passar o livro, o filme da Chimamanda, O Perigo de uma História Única. Por que que eu passo esse vídeo específico? Porque a Chimamanda vai falar que as histórias têm o poder de curar. E aí, essa história de você ter o poder de curar é quando você ouve aquela história, que às vezes ela pode ser bíblica, trabalha, tem uma parte da formação da gente que implica justamente em você ter noção das histórias com moral, né? Os contos, as fábulas, elas tinham muito esse final que queria ensinar algo. E aí isso fica tão pregado no nosso inconsciente que a gente começa a ter noção mesmo que esse inconsciente coletivo está passando alguma informação que às vezes ela não é necessariamente perceptível. A gente entende a história e aí quando a gente é pequenininho, conforme a gente vai ficando adulto ou mais maduro, a gente vai aprofundando, e aí esse livro é ótimo para isso, né? Porque ele é de psicanálise. Ele tá falando de uma análise, né? Ele tá falando da forma mais subjetiva, o que realmente significaria como possibilidade a questão de ter a Chapeuzinho Vermelho, o que que significa o lobo, o que que significa a vovó, por que que todas as personagens mulheres, né, praticamente da Disney, que são a maior plataforma de divulgação de todas as histórias, por que que todas essas mulheres ficaram sem mães, né, a Cinderela, Branca de Neve, nenhuma delas tinha mãe, né? E aí eles vão falar de maternidade, vão falar de outras questões que são muito interessantes, né? Quando a gente fala do Mulheres que Correm com os Lobos, a gente está falando necessariamente de mitos e histórias de arquétipos de mulheres, né? Mas os homens vão entrar daqui a pouco que eu vou explicar. Essas histórias, elas mexem com a gente de uma forma muito bonita e reparadora. Então, ao mesmo tempo que ela vai contar, e aí você às vezes está em soluços, falando, nossa, essa é a minha história, passei por isso lá no Patinho Feio, ou então, a questão da Lorona, ou da Mulher Esqueleto, enfim, a Menina dos Cabelos Dourados, todas elas vão ser fases que todo mundo passa. Não é exclusivo do feminino. Algumas até são, mas outras não. Por exemplo, tem histórias de amor dentro desse livro, né? E aí a gente vai falar da entrega, de quando você conhece, de quando você tá apaixonado. E daqui a pouco vai falar também do movimento de você começar a ver os defeitos da pessoa. E como é profundo quando a gente começa a enxergar os defeitos daquela pessoa, e em vez de ter preocupação, medo e receio, a gente começa a ficar, na verdade, achando bonito aquela entrega, aquele jeito interessante da pessoa se entregar, porque ela está sendo vulnerável. Então, Mulheres que Correm com os Lobos, a gente está falando de um período de amadurecimento. Então, a Clarice, quando ela convida as pessoas para fazerem a leitura dele, ela está falando assim, eu quero que você resgate o seu lado instintivo. É por isso que é correr com os lobos que andam em alcateia, mas que eles têm toda uma ordem, né? Porque um vai na frente, e aí ele depois descansa, vai para trás, os velhos ficam mais para trás. E aí esses lobos estão protegendo ali a prole, né, de todos. Então, Mulheres que Correm com os Lobos, ele está falando de vários arquétipos, de várias histórias que estão mostrando ali, delineando um caminho que você pode traçar. Um caminho de interiorização, de sair dessa amplitude que é grande, né, que é o TikTok, é o Instagram, que é tudo muito curto, em 15 segundos, para ir para um movimento mesmo de aprofundamento, de você realmente entrar dentro de você e observar o que te faz bem, o que te nutre de verdade, começar a olhar e perdoar as grandes questões que passaram pela sua vida. Então, em vários momentos, a gente vai passar na leitura dos Mulheres que Correm com os Lobos por etapas que a gente vai falar de muertes, né? Grandes dores que a gente vai escrever numa folha de papel, vai fazer a linha, vai colocar lá, eu passei bullying quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram quando eu tinha tal idade. E aí a gente vai escrevendo e fazendo cruzes. Foram mortes, e aí a gente lida com isso como? Com a maior compaixão e amor do mundo. Por que que a gente tem que lidar com as nossas maiores dores com amor e compaixão? Porque dessa forma a gente consegue olhar, né, como se fosse lá no monóculo, observando e com muito carinho. Não é se retraumatizar, é olhar de novo para aquela história, que é a nossa própria história, dessa vez com paciência, com carinho, com observação e generosidade, para conseguir ultrapassar.
Em algum momento tem algumas oficinas interessantes que aí a gente vai fazer, por exemplo, o desenho do nosso nome. E aí é óbvio que aí vai dar um formato abstrato, qualquer que seja. E aí a gente prega e fala, mas o que que eu vejo? Quando eu pinto aqui, parece um foguete? Parece uma lagarta? Como que parece esse papel? E o fato de você trabalhar o seu nome, ó, aqui tá escrito Letícia. Você está começando a se nomear e contar a história do seu próprio nome. Por que que eu me chamo Letícia? Porque quando minha mãe estava grávida, meu nome ia ser Luísa, e aí ela perdeu minha avó, e aí ela pegou e colocou Letícia, que significava alegria em latim. Então eu cresci para ser essa alegria, já que ela estava grávida e teve a perda da minha avó. Essa é a história do meu nome. Hoje eu ressignifico, eu tiro todo esse peso do luto e da responsabilidade de fazer alguém feliz e devolvo o meu nome. Meu nome realmente significa alegria, mas ela é uma alegria genuína que brota de dentro para fora. E o convite é sempre esse, de que cada pessoa que participe do grupo veja a sua própria história com as muertes e aceitem elas, ou passar pela própria reescritura do nome, dando o seu próprio significado. Eu já passei por vários grupos terapêuticos de mulheres nos últimos anos e tem grupos que são mais densos, que vão falar realmente de violências. E é muito triste porque às vezes a gente não tem esse ouvido treinado do psicólogo de ouvir e ficar tranquilo. Às vezes a gente ouve e fica meio chocado. Teve um que eu fiquei com um olho, parecia um farol de fusca enorme durante a semana, de tipo cismada. Por quê? Meu ouvido não estava preparado para saber que aquele grupo estava falando de violências, porque pela primeira vez, graças a uma mulher que desembestou a falar durante 3 horas sobre todas as violências que ela tinha passado, né? Patrimonial, financeira, sexual, psicológica e tudo mais, ela conseguiu encorajar uma de falar que também tinha passado por violência sexual. É muito tenso quando a gente ouve isso, mas se torna mais tranquilo quando a gente está em grupo se acolhendo. E aí, a história que a gente sempre conta, às vezes a minha psicóloga mudava a ordem de alguns contos e eu não entendia. E aí, quando chegou lá no final, eu falei: ah, tá, é isso. Qual que é a diferença de você contar um conto em grupo que às vezes é doloroso? Primeiro que tem uma questão do encorajamento, tem a questão do compromisso de você continuar e não fugir daquela sua própria história. Tem essa questão da gente, de vez em quando, ter os nossos subterfúgios, né? E aí, no caso, a gente tem... Quando a gente coloca a vassaliça, né? Uma bonequinha que a gente mesmo vai fazer com fita. Então, é tudo com material reaproveitável em casa. A gente tá falando de um movimento muito bonito de você se cuidar, se nutrir. E aí, por exemplo, tem uma hora que a oficina que a gente propõe é fazer uma capa. E aí a gente faz a capinha igual da Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente costura todas as nossas grandes dores. E aí quando a Clarissa, que foi quem escreveu o livro, ela fala que achava que as mulheres nunca iam querer vestir aquele poncho, aquela capa que mostrasse todas as dores. E ao contrário, todas as mulheres que participavam do grupo, todas as pessoas que participavam do grupo, colocavam sua capa e demonstravam as cicatrizes, mas olhavam de um lugar agora de cicatriz, né? Que é aquilo que não dói mais, que não tem problema, não está inflamado, não vai realmente doer, né? Não está dilacerado. E aí esse movimento de você conseguir vestir as suas próprias dores, porque você conseguiu se olhar no espelho e se perdoar a fase que você estava, que você não tinha aquela consciência para poder se melhorar, tudo isso vai demonstrar que você já consegue se sustentar. E aí é diferente quando a gente anda de cabeça para baixo, respirando com a coluna curvada, para começar a levantar e falar: eu sou. Quando você começa a compartilhar suas histórias, que você sabe que estão em sigilo, porque a gente sempre faz parte, né? Ainda mais que é online, a questão de não gravar. Em muitos momentos a gente ouve uma das histórias e se identifica muito. Muitas vezes você agarra o livro e fala: essa história é minha, essa história me pertence, essa história mexeu demais comigo. E em vários momentos, essas mesmas dores que tocam profundamente a gente, vamos falar de um movimento de você pegar essas histórias e depois falar por que ela mexeu com você, levar todo mundo às lágrimas.
Então, em vários dias, em alguns contos, que aí são bem. Não são tantos que fazem chorar, não. Você se comove ouvindo a história. Assim como eu choro também, às vezes, dando aula, eu falo, ó, desculpa. E dou aula chorando mesmo, e faz parte. O fluir, o que a Clarissa queria quando ela escreveu o livro é exatamente isso. É entrar em contato com as emoções e não ter medo. É você começar você mesmo justificar a sua vida, sua história ali, como um personagem super importante. E às vezes é chorando mesmo que a gente vai ter as grandes conversas difíceis, que elas devem começar a se tornar mais frequentes, inclusive. Não é porque o relacionamento é difícil que a gente vai continuar fazendo com que ele seja difícil durante 5, 10, 20 anos. Se a gente pode aprender essa tecnologia de conversar e ensinar, quem está disposto a aprender continua ali no seu balaio, continua na sua alcateia. E quem não tem interesse em melhorar vai ficar pelo caminho, não há o que fazer. Então, Mulheres que Correm com os Lobos é esse livro que conta como a mulher pode fazer esse resgate instintivo, e aí ela vai trabalhando tarefas quando ela tem a bonequinha para ajudar ela a fazer um monte de questões, como tem os 12 trabalhos de Hércules e outras figuras emblemáticas na mitologia. A gente tem também essas pequenas gente que ajuda a gente ajuda as jornadas a se tornarem mais fáceis. Então, a ideia que eu proponho é que a gente tenha um grupo de acolhimento, de troca, de muita conversa. Tem realmente que ler uma vez por semana o conto, mas um conto de 15 páginas, 20 no máximo, né? Porque a gente pode até dividir alguns contos. Em uma semana é um tempo tranquilo. E aí os encontros vão demorar entre uma hora e meia. E a questão é, o que eu senti quando eu li esse livro? Aonde que essa história me pegou? Por que ela me pegou? Abrir esse espaço de vulnerabilidade para você mesmo querer se olhar lá para dentro e falar: ah, agora eu entendi. Agora eu posso mudar essa forma de contar essa história, porque senão eu vou estar só me machucando mais uma vez. Então ela vai falar dos personagens, deixa eu ir contando mais ou menos o que a gente tem por aí, né? A ressurreição da mulher selvagem, e aí a gente está falando de uma mulher que vai para o deserto e aí ela se reencontra com ela mesma. A gente pula o capítulo 3, por que a gente pula? Porque a gente vai fazer a nossa própria bonequinha e essa bonequinha vai acompanhar a gente. Por quê? Se a gente fosse direto do capítulo 2, que a gente está falando do Barba Azul, que é esse homem violento, é esse homem lá que merecia um Maria da Penha, seja pela violência física ou psicológica, a gente às vezes vai conseguir trombar em dores muito grandes, né? A gente teve um período de separação muito grande em 2020. Às vezes as pessoas ainda não cicatrizaram essas grandes dores. Então a gente vem com a ajuda da nossa bonequinha, que já vai ter contado, já vai ser a nossa segunda história, que vai ajudar a gente, que vai estar acompanhando aqui, ó, quase como um grilo falante. Para quando a gente falar, eu tenho que ouvir o meu instinto. Eu ainda sou muito ingênua. Então, essa mulher vai conseguir farejar os fatos, né? Já no capítulo 3, e passa para essa questão de lidar com esse predador natural da psique. E aí a gente está falando dessa pessoa sinistra, né? Que vai roubar os nossos sonhos, que vai roubar a nossa autoestima. E todo esse movimento, quando a gente tem uma ajuda interna, de tanto conhecimento quanto de um apoio, mesmo que seja de uma bonequinha, a gente vai conseguir passar lá para o 4º capítulo e seguir, né, em diante. A gente já está falando no capítulo 4 da questão do parceiro, de quando a gente, né, se engraça com alguém, né? Qual é a sua graça, né? Eu tinha um professor que ele perguntava o nome da gente assim. E o povo ficava olhando, olha que legal, ele fala como se fosse 1900 e bolinha, né? Bem antigamente. Qual é o seu nome? Não, qual é a sua graça? Como você é chamado? E aí a gente tá falando da caçada, que aí a gente tá falando da mulher esqueleto, que é quando a gente se mostra vulnerável para os relacionamentos. Quando a pessoa se mostra ali, passa o período da paixão e a gente demonstra mesmo interesse, mesmo morrendo de medo, a gente consegue absorver aquela pessoa com todas as incompletudes, com todos os vícios, com todas as manias, com todas as questões que a gente sabe que às vezes vai morrer com ela. E a gente continua ali em nome do amor, né? Mas não daquele amor possessivo, ou um amor doente, patológico, ou um amor que não seja bom. E sim uma escolha de ficar com alguém que nos faz bem, que assim como a pessoa mostra todos os defeitos, nós também mostramos
os nossos defeitos. Então a gente mostra que a nossa mulher esqueleto é aquela mulher que está incompleta, aquela mulher que está se construindo ainda, que tem uma parte ali que ainda só dói muito, que ela vai ter que ir remanejando, costurando de vez em quando, para ver se em algum momento aquela ferida ali para de doer. E a gente vai seguindo para essa questão da procura da integração, a procura da nossa turma. Em algum momento, e aí quando a gente está falando da análise junguiana, a gente está falando de uma espiral. E aí uma espiral que desce ou sobe, né? Tudo depende. Às vezes a gente tem sonho que está subindo a escada, a gente está fazendo um movimento. E às vezes a gente tem um movimento de descer algum lugar, né? Nesse movimento espiralado, ou seja, que é demorado, ele é iniciático, né? O que é esse movimento espiral que vai descendo? É um aprofundamento. Você, quando é criança, não consegue absorver tanto conteúdo. Quando você é maior, você consegue entender em amplitude. Aí o que você lia frases, você começa a ler textos. Daqui a pouco você lê crônicas, daqui a pouco você lê livros, né? Lê bastante, livros muito grandes. Eu já li livro de quase 2.000 páginas. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento de espiralar, descendo ou subindo, a gente está falando de movimento de individuação. O que é o movimento de individuação? Você continua enxergando seus pais como seus pais, você continua devendo respeito, honrar, tudo isso. A diferença é que internamente você cria os seus personagens interiores de pai e de mãe, que você mesmo pode se cuidar. Se eu tiver num dia muito difícil, eu mesma posso fazer os meus banhos de limpeza, me limpar, né, que eu tenho essa tradição. Eu tenho os meus banhos também para fortalecimento, as rosas que eu mesma planto. Aí eu vou graduando, eu vou tomar aquele chá que eu sei que auxilia no meu sono. Eu vou colocar aquele perfuminho que é de criança, mas que tanto me acalenta a alma. E aí nesse movimento que eu mesma vou me acolhendo, eu consigo sair para o mundo. Se eu estou numa espiral que está muito difícil, eu começo a me cuidar, eu vou conseguindo também permanecer em pé. E permanecer em pé, mesmo me reconhecendo patinho feio, começar a procurar a minha turma. Começar com autoestima, observar. Nossa, minhas amigas do trabalho não tem nada a ver comigo. Minhas amigas da infância também já não tem muito a ver comigo. Aquelas minhas amigas da adolescência, elas já combinam comigo. As pessoas que eu encontro lá naquela festa, naquele forró que me nutre. Aquelas pessoas que eu encontro naquele curso lá de mexer com barro, esqueci o nome. De fazer vasos, elas também têm a ver comigo. O meu grupo de Tai Chi Chuan, então, todas essas pessoas que vão compondo são a sua turma. Todas essas pessoas que entram num grupo de leitura, que fazem, enfim, todas essas atividades que te nutrem, elas estão falando de fazer um acompanhamento muito bonito de uma jornada com você. E essa jornada de você gostar de coisas diferentes, astrologia, ir para Chapada, fazer camping, qualquer que seja o seu interesse. Essas pessoas vão acompanhar você no melhor dos sentidos. Para realmente você não se sentir doido sozinha. Por que eu comecei o podcast fazer entrevista, né? Já que eu já tinha um podcast há bastante tempo. Porque eu falei, gente, será que eu vou continuar acreditando que o mundo vai mudar para melhor sozinha? Em algum momento a gente tem uma solidão muito grande em fazer esse movimento de individuação que é profundo, contínuo, né? Em algum momento a gente tem dúvidas se o que a gente está pensando, a gente está pensando sozinho no mundo. Se aquilo que a gente tanto acredita que o mundo vai melhorar, que existem pessoas que curam, que existem pessoas que doam seu tempo ainda em trabalho voluntário, que acreditam que o mundo, o bem sempre vence, em algum momento a gente coloca em xeque essas questões da gente. E aí quando a gente está em grupo, a gente se fortalece para falar, agora eu entendi, eu precisava de ajuda, eu precisava de eventos novos, eu precisava de amigos novos para falar, tem jeito sim. Eu tô aqui com você, eu tô aqui por você, eu tô aqui para ficar perto de você e mostrar que tem jeito, eu te ajudo, o fardo não vai ser tão pesado. Então, quando a gente vai falar de todas essas dores, de todos esses momentos difíceis, desse movimento complexo da individuação, a gente está falando necessariamente de ter boas companhias junto da gente. E às vezes de fortalecimento, porque também aparecem as más companhias, aquela pessoa que está precisando de ajuda, e a gente consegue se dispor a ajudar porque vai ter mais gente ajudando, né? A gente estava conversando com a minha psicóloga essa semana e a gente estava falando de uma live que a amiga dela viu de tarô. E aí a moça pegou e colocou o nome de um monte de psicólogos
lá na live. Aí a gente ficou rindo, né? Por que a gente estava rindo? Em algum momento aquela mulher podia acionar alguma dor e ela já deixou ali um disque aconchego para a pessoa ser voltada ali e ser acolhida por um psicólogo da confiança dela. Então, quando a gente se torna terapeuta, tem esse movimento também da gente aconselhar. Todos os advogados, né? A Débora entrou agora, a mãe, a minha irmã de uma advogada, a Ju. A gente tem a nossa rede de apoio. A gente precisa ter a nossa rede de apoio. A rede de apoio que a gente sabe os advogados que vão tratar das nossas amigas mulheres, dos amigos homens, o personal trainer que vai treinar a pessoa para ela lidar com aquilo. As fotógrafas que vão ajudar as pessoas, né, amor, a se ver de uma forma melhor a partir de um book fotográfico que ela faça. Todo mundo, quando vai entrando nesse movimento de arrumar amigos que vão te ajudar a enxergar a vida de uma forma positiva, todas essas pessoas que ajudam a gente a continuar confiando que a gente está certo no caminho, que a gente pode viver nossa autonomia, nossa diferença de uma forma mais bonita, florescendo, iluminando, trazendo beleza para o mundo, a gente deixa de se sentir sozinho para se sentir acompanhado. E a gente pode ter uma série de profissionais que a gente pode indicar para falar, você precisa disso, amiga, confia, vai lá. Vai lá fazer seu perfume, vai fazer seu treino, vai fazer sua foto, vai resolver isso na justiça. Às vezes a gente precisa muito de falar, né? E aí quando a gente fala de uma roda de conversa, a gente está falando disso, né? Um clube do livro. Conseguir falar, conseguir verbalizar o que sente, conseguir verbalizar e principalmente ouvir, que é o que a gente não consegue fazer. Lá na escola que eu dava aula no ano passado, a gente quase ganhou o prêmio Jabuti de literatura. A gente conseguiu juntar 17 alunos que tinham interesse em participar do Clube do Livro. Então eles recebiam, era um colégio público, recebiam lá os livros, e aí a gente colocou eles para lerem Jorge Amado, Fahrenheit, a Revolução dos Bichos, um monte de livros que eles não teriam acesso de outro jeito. E aí a gente tinha que ensinar eles que tinham que primeiro ouvir, era uma roda, era de compartilhamento. E para aqueles que eram mais tímidos, falar, não, eu achei isso. Podia ser só uma frase, mas era necessário verbalizar. Para muitas pessoas o difícil é falar. E para muitas pessoas o problema é ouvir. E eu achava bonitinho, e tem uma música que eu gosto muito de pensar nela quando a gente está falando de grupos terapêuticos, né? Ou grupos de leitura, e esses grupos de acolhimento de forma geral. Que é a música da Ivone Lara, quando ela fala Alguém Me Chamou, né? Ela tá falando assim... Ai, como é que é o samba? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Então esse terreno bonito que a gente tá falando é do coração. É do mais profundo interior da gente. E a gente não vai permitir que o grupo machuque a gente. Ali é um lugar de colaboração, de sentir com. De quando a gente ouvir aquela história que realmente vai verter a lágrima, que realmente a pessoa falar, essa história é minha, essa história ela mexe comigo, a gente ter a paciência de ouvir aquilo e guardar no nosso coração. Ter a questão do sigilo. Falar, eu não vou repetir essa história porque ela não é minha. Ela até era do livro, mas em algum momento ela é lá da Cláudia, da Juliana, da Bernadette. Ela não é minha, eu não tenho o direito de divulgar. Então tem essa questão também do acordo do sigilo para a gente poder se sentir vulnerável e abrir esse lugar sagrado, né? Onde a gente consagra, estar com o sagrado do outro com o maior respeito do mundo. Ouvindo, prestando atenção, não atrapalhando, né? Então tudo isso fez parte do grupo e achei muito interessante, é por isso que eu quero repassar. Né? Pedi autorização, falei, olha, eu não quero te imitar. Ela, não, esse livro é para isso. Porque eu vou chegar em lugares que minha psicóloga não chega. A minha psicóloga chegou em outras mulheres que eu não chegaria. E a ideia é que até outras pessoas, né? Por que não os homens, por que não as pessoas trans também poderem ler esse livro e se edificarem, terem a questão das mudanças internas tão bonitas de florescimento, né? A gente vai falar também da questão do corpo, da carne selvagem, o corpo jubiloso. A gente vai falar também de temas como a questão da beleza.
A gente vive numa epidemia de pessoas usando filtro o dia todo. As pessoas não se reconhecem. Tem amiga que eu vou levar um susto quando eu rever. Porque tem muito tempo que eu não vejo e só vejo foto com filtro. Isso quando não tem Facetune, né? Que a gente nem percebe. Quando é o filtro ainda tá dizendo lá em cima. Eu tô julgando quem tá usando filtro? Não, mas por que ter que estar no padrão de beleza sempre? Por que o nariz tem que estar sempre fino lá no tal do filtro? Por que o dente tem que estar sempre branco? Por que tá sempre com a cara afinada? Por que tá sempre com o olhar cheio de cílios? Por que a gente tem que estar perfeita, com iluminador, com tudo? Por que a gente não pode aceitar que a nossa beleza é natural? Que a gente é bonito quando se trata de uma forma bacana, internamente? Por que a gente tem que ficar vendo, eu tô achando um absurdo isso, como mãe de uma criança de 5 anos, um monte de vídeo de crianças usando produto de beleza com menos de 10 anos. Ai, se arrume comigo e aí eu vou passar aqui um monte de coisa na minha cara. 10 anos, gente. 10 anos eu tava comendo meleca. A gente está mostrando uma sociedade que vive uma perfeição que não existe. Se a gente coloca crianças a partir de 10 anos para ir numa Sephora da vida, para comprar produto de beleza e tá dizendo que a pele dela é imperfeita, que ela tem que se preocupar com rugas desde os 10 anos de idade, a gente está condenando a velhice. Se a gente mostra que só um corpo é perfeito, se a gente mostra que só existe um padrão de beleza, a gente está negando a autoestima para uma série enorme de pessoas. E aí eu acho legal quando a Clarice traz no livro a questão da história da mariposa, a mulher borboleta. Era uma mulher gorda, uma gorda obesa. E ela dança extremamente leve, encantando. Ela tá feliz. Talvez como eu fico feliz quando eu vou lá no forró e tenho essa questão do corpo jubiloso, eu não tenho nenhum lugar que eu queria estar além desse aqui. Eu tô muito feliz de ser Letícia e estar dançando forró agora. Porque é o que faz meu corpo feliz. E aí essa questão de padrão de beleza, quando ela fala, quando ela contesta, ela tá falando de outros detalhes também, por exemplo, dos corpos negros. A amiga dela tá falando que tinha aquele diastema, quando os dentinhos são separados. E lá no país dela é um sinal de beleza. Quer dizer que Deus entra e sai lá do corpo que habita aqueles dentes com mais facilidade. Então, imagina você ter um sinal no corpo que te liga e te conecta, que toda vez que você sorri, você lembrar que tem Deus, tem um divino passando por você. É um jeito, assim, muito mais bonito de enxergar o próprio corpo. Então, tem esse tipo de história que eu acho muito interessante. Tem lá a identificação das armadilhas e arapucas. E aí a gente vai falar do sapatinho vermelho. As carruagens douradas, né? Ah, eu vou casar com o Neymar. Aí você é traída grávida e lá, super exposta pro mundo todo. Casa lá com o Whindersson. E aí você vai perder o bebê recém-nascido, porque o povo taca hate. Milionário. Mas vai prender você e tirar sua individualidade, sua privacidade. A ex dele tava lá, tava vendo, eu fico vendo o canal de fofoca enquanto eu vou abrir meu e-mail. E aí tava lá que a mulher teve que andar com segurança. Imagina você receber tanto hate na sua vida a ponto de você ter que andar com segurança porque as pessoas querem ameaçar a sua integridade física. Olha que loucura. Carruagens douradas que a gente entra de desavisada, né? E aí ela vai falar de uma questão lá das pessoas que estão tão distantes, né, de si, porque às vezes foram criadas numa religião muito dura, muito difícil, né? Ela que cita o caso da Janis Joplin, que aí se entrega a droga. E aí morre com ali menos de 29 anos, né? Com 28. Muito cedo. Muito cedo. Talvez tivesse procurado novas histórias em vez de ficar presas naquela que ligava uma religião que era extremamente dura, tivesse viva até hoje, encantando todo mundo com a voz bonita. Então, ela vai falar também, a Clarice, lá da volta ao lar, essa questão de você começar a ter a pele da foca, a pele da alma. E aí eu acho que eu vou até trazer daqui a pouco, quando chegar nessa época aí, a história de Oiá, que é um orixá, né, africana. E a gente tá falando ali de uma mulher que é mãe, em algum momento descobrem lá a pele dela e ela pega a pele dela de búfalo e cai no mundo. Deixa lá os chifres pros filhos dela e fala, olha, quando vocês baterem um no outro, eu volto na hora. Mas por enquanto eu tenho que voltar a ser eu mesma, eu preciso da rua. E aí, esse movimento de você voltar a ser você mesma. E aí é muito menos sobre a questão da maternidade, né? E muito mais sobre a mulher ser vista, ou o homem, de uma forma integral. Independente dela estar ou não estar
em diversos papéis, ela ser responsável e conseguir manter todos eles. A gente tem também a história da Llorona, e a Llorona, a Chorona, né? A gente tá falando mesmo daqueles rios de lágrimas que nunca secam dentro da gente. É aquela dor de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Perdeu o pai, perdeu a mãe, passou por alguma situação de violência, né, na vida, teve uma grande perda, uma grande mudança, passou por uma separação, perdeu um filho. Essas dores mesmo têm uma dimensão muito grande que doem o resto da vida praticamente. E aí a gente vai entrar em contato com esse carinho, com esse amor, para a gente conseguir passar por esse tipo de história ressignificando, levando beleza. Tinha uma poesia que eu gostava muito, eu sabia que eu ia ficar com uma cirurgia grande no joelho quando eu operasse, né, ele. Eu vejo beleza na cicatriz porque ela é uma ambivalência. Aqui já doeu muito e não dói mais. O mesmo lugar que doeu muito, que foi meu joelho, era o lugar que cicatrizado não dói mais. Olha a beleza disso, de você olhar para uma grande cicatriz e falar, eu ainda choro, porque eu ainda sinto saudade. Mas isso definitivamente não atrapalha a minha vida. Eu consigo fluir na minha vida com tranquilidade, mesmo com essas dores, que de vez em quando elas vão chegar, e eu vou recebê-las como um hóspede. Eu vou permitir sentir. Eu vou me permitir chorar. E aí, essa questão de fazer o fogo criativo, o que fazer com essa dor, né? E aí eu acho interessante quando a gente tem uma pensadora, é porque o nome dela é diferente, mas eu acho que é Ruby Kloss, é por aí. E ela vai falar das 4 fases do luto, e ela tinha um seguidor, né, que acompanhava de perto o trabalho dela, e quando ele perde o filho e consegue, depois de muito tempo, escrever um livro sobre o filho dele, ele fala que, na verdade, são 5 fases. Em algum momento, a gente consegue olhar para aquela grande dor da perda do filho, mas reescreve ela, transforma aquela grande dor em um produto. Não um produto para vender por aí, colocar na Amazon ou um curso, não. Mas ressignificar aquela dor internamente de uma forma que aquela dor que doía, de uma forma que cortava a alma, que acabava com a sua semana, que acabava com o seu mês, que estragava aquele ano, ser um lugar de olhar e acolher. E falar, eu já passei por isso aqui. Eu vou passar novamente a dor, só que vai doer cada vez menos, porque eu vou ressignificar essa dor, né? E aí a gente tem pessoas que já conseguem fazer projetos, né? Tem um amigo que ele perdeu um filho, bebê, né? E ele fez um projeto lindo. Aí ele recolhe fraldas e leite e doa. Olha que bonito. Tanto de criança que ele ajuda com a doação desse leite, abrigos de idosos, né? Pessoas que escrevem livros, que conseguem ressignificar a própria história e fazer algo de bom. Músicas. Eu adoro ouvir história das músicas. Que aí você ouve aquela música, você descobre. Eu achava que naquele. Como é que é? Naquela mesa era um samba para um filho que perdeu o pai. Não. Era de um violinista que escreveu aquela música sobre outra pessoa que tocava violão. E aí ele fala, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele já não cabe em mim. E aí, como o poder da música, quando você descobre o nome, você fala, é sobre isso. Mas ela me ajudou tanto em outras histórias. Então, quando a gente compartilha isso em uma roda de conversa, em um clube de leitura, a gente está abrindo a possibilidade para essa subjetividade de dar o seu próprio significado para as histórias. E aí, quando eu contei aquela história do cesto, né? Quando alguém chega na nossa barraca e arranha querendo entrar, né? A gente tá falando de um indígena norte-americano morando naquelas casinhas, né? Em formato cônico, de você conseguir acolher aquela pessoa. Você já passou pela dor, você já leu o livro todo. E aí, quando aquela pessoa chegar, você vai dar o bálsamo da história, o bálsamo da possibilidade dela se curar. Olha, meu amigo, eu já passei por dores grandes. Vamos conversar sobre uma história que eu ouvi uma vez e começava mais ou menos assim? E aí você vai conseguir acolher e cuidar de outra pessoa. Por que a história do grupo é tão legal? Porque a gente se fortalece e ali dentro daquele grupo são sementes. Então, cada componente do grupo vai estar ali no grupo de leitura e vai poder abrir o seu próprio grupo de leitura depois. Porque é um movimento bonito de quando você fala, agora eu suporto a energia de guiar mais pessoas, de dividir com mais pessoas, nem que seja a distância, né? E eu tô achando bom a questão de ser na internet justamente porque tenho amigos que moram fora, moram em outros estados, em outros países.
Daqui uns anos já pensou a gente falar que tem amigos em outros planetas? A gente realmente, quando entra nesses grupos, a gente tem uma dimensão muito grande, muito bonita de florescimento. Aí eu lembro das aulas de yoga que eu tinha. Agora o movimento que a gente nasce, cresce, se reproduz e aí desfaz todo o corpo todo e morre. E morre, mas as nossas histórias continuam aí. Nossa, morre, mas os nomes da gente continuam por aí. Eu quero ter a bênção de falar, a minha é Bisa, se referirem a mim com bastante respeito. Falar, é meio maluca, mas ela fazia as coisas legais. Então a gente vai seguindo, sai da Lorona para falar do Cio, né, dessa questão da sexualidade sagrada. Muito interessante, eu estava na semana passada, exatamente uma semana, num grupo sobre Tantra. Começar a olhar onde que foi que teve essa cisão, que a gente começou a entregar a nossa sexualidade para qualquer pessoa. E de qualquer jeito. Perdeu o valor mesmo. Ah, porque o certo é só ser monogâmico? Bom, pra mim, como valor, pra muita gente não é, né? A gente tá vendo um movimento aí de poliamor pra cima e pra baixo. Mas a gente tá vendo principalmente o movimento de você começar a escolher o seu parceiro, começar a escolher a sua parceira e ter respeito pelo seu corpo. Por aquele corpo sagrado que vai dividir energia com você. E vai inclusive exigir que haja a camisinha. Eu dou aula no 3º ano, que é quando a gente pode abordar esse assunto no colégio, né? Oficialmente, tem essa disciplina. E aí a gente fala para os alunos, vocês vão ter que usar camisinha, porque a geração de vocês não teve contato com AIDS, como a minha, de 1900 e da década de 90, quando estava na escola, viu um monte de ídolos morrendo, né? Renato Russo, Cazuza. E aí a gente começa a falar da importância de você se cuidar. Esse cuidar desse pacto que é conjunto, é você e o seu parceiro ou parceira se cuidando mutuamente, para nenhum dos dois terem ST. Então é importante falar dessa recuperação dessa sexualidade sagrada, desse casamento cósmico, dessa energia sagrada realmente, que deve ser mantida ali com bastante respeito. E aí a gente vai lá pro capítulo 12 e já falar dessa demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Esse capítulo do perdão é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Primeiro que separa em etapas, explica uma coisa que é muito difícil da gente entender, que a gente acha que o perdão é chá de sumiço, de esquecer, de esquecimento. Não. Perdão é decisão. Foi lindo ler isso nesse livro. Perdoar é escolher não guardar mágoa quando lembra daquele assunto. Aquela pessoa ainda existe, fez uma grande raiva, uma grande mágoa, deixou sim uma marca indelével, porque não tem como perdoar certas coisas. Mas eu não vou ficar me remoendo e levando isso para cima e para baixo como uma forma de me punir, achando que eu estou punindo o outro. Porque se você guarda uma grande mágoa e você tem câncer, pressão alta, diabetes, aonde que o outro está sendo prejudicado? Aonde que o outro que tem essa questão de te prejudicar consegue avançar na vida e você fica preso lá atrás e fica travancando sua vida? Aonde que isso é benéfico? Então, eu acho maravilhoso quando ela fala da raiva legítima, mas falar da raiva como uma punção também, da gente poder sentir, legitimar as raivas e falar assim, beleza, estou com raiva, vou explodir ali, vou chutar um travesseiro, vou congelar gelo e jogar numa parede, vou gritar, vou morder, vou sapatear, mas eu não vou machucar ninguém. Essa raiva para em mim. Essa raiva aqui não vai ter sentido de machucar ao agredir alguém, e sim ser transmutada para transformar aquela energia que era de destruição em algo muito melhor, em algo mais útil, né? No caso, em força. Uma vez eu trabalhei, eu tinha ódio da minha chefe. Mas eu trabalhava bonito demais. Que eu falava, eu vou embora dessa mulher, que eu não vou ver essa mulher nunca mais na minha vida. Graças a Deus, até hoje nunca mais vi. A raiva também é esse lugar de potência, né? E aí eu acho muito legal quando a Clarice explica isso pra gente. Ela vai falar no capítulo 3 das marcas do combate, né? A participação do clã das cicatrizes. Ela tá falando dos segredos como assassinos, né? Aquelas raivas que a gente guarda dentro da gente, aquelas mágoas profundas que a gente, se pudesse, morria com aquilo. Falava, se tiver que reencarnar com fulano de novo, eu reencarno só pra matar ele na unha. E aí a gente fala desse movimento justamente de
sair desse caminho de querer pegar alguém de bode de expiação, né? Para realmente conseguir cicatrizar e liberar, né? Esses personagens da gente no passado, daquela pessoa no passado, daquela raiva no passado, em algo mais produtivo. Porque tudo que a gente oculta, né? A bonequinha, a raiva, a mágoa que a gente oculta, ela não vai aparecer pequenininha aqui na hora da raiva. Todo mundo que é mãe e pai sabe como é que isso funciona. A criança tá aprontando pra caramba, você tá ficando louco. Como é que era a criação de quem nasceu em 1990? Era apanhar. Meu namorado era o Beto, era um cinto. Você acha que quando eu tô criando a Elis que ela tá aprontando, minha filhinha de 5 anos, não vem necessariamente, em vez de vir a bonequinha da Letícia que apanhou pra caramba aqui, ó, vem um bonecão aqui, ele... E aí a gente faz esse movimento de falar, opa, respira. E dá mais 3 respiradas, levando essa orientação pro coração pra gente conseguir superar. Porque essas coisinhas que parecem pequenininhas, ó, tamanho da minha mão, tamanho da bonequinha, elas não aparecem no como trauminha, quietinho. Ah, eu sou inofensiva. Não, se a gente jogar isso lá pra sombra, vai aparecer um monstrão que vai aparecer na pior hora. Na hora que você tiver que cuidar do seu filho, na hora que você tiver que cuidar da sua mãe que tá doente, na hora que você tiver que lidar com aquele chefe difícil. Em vez de vir só a raiva momentânea, vai vir aquela raiva de trauma. E não vem explícito pra gente, você tá com raiva e desse jeito aqui a gente vai lidar. Não. Quando a gente joga alguma coisa pra sombra e ignora, quando vier esse personagem, ele vai aparecer numa dimensão muito grande, em formato lá que a gente viu os deputados brigando essa semana. A gente vê necessariamente uma pessoa explodindo, querendo bater, querendo chutar, querendo esmurrar, querendo expulsar de um lugar. Por isso que a gente toma cuidado e vai levando a nossa visão bem cuidadosa para esses lugares de dor, trazendo as nossas companhias para falar, agora eu vou te trabalhar. Vamos ver aqui se você vai virar um vaso, se você vai virar uma cicatriz, se você vai virar uma cruz na minha história, né, no papel. E a gente vai trabalhando esses personagens para que eles pode continuar doendo, mas cada vez menos. E sem a grande reação, sem a grande explosão, sem a grande raiva, grande fúria que aparece pra gente. Eu não sei de onde vem isso. Vem da sua infância, vem dos trabalhinhos que você não fez no terapeuta, não trabalhou com psicólogo. E aí a gente vai se trabalhando, se empoderando, e às vezes até vem o personagem, mas aí em vez da gente brigar, da gente surtar, vem pequenininho, a gente fala, menino, mas você ainda tá aqui. Você sabia que eu aprendi a fazer comunicação não violenta? É mesmo, menino. Você sabia que eu consigo falar minhas necessidades? Explicar? E aí você consegue ter um diálogo e surtar menos. Consegue ter um diálogo de respeito. Se torna uma troca. E não um personagem grandão que vai atrapalhar a sua vida por aparecer nos piores lugares. Então a gente vai falar dessa questão da selva depois subterrânea, né? O pacto e conhecimento, a perambulação, o tormento da alma, essa personagem da mulher selvagem, que é cada vez mais instintiva, né? Instintivo nesse lugar de estar bem atenta, que é uma loba, né? Então tá muito atento aos movimentos, aos cuidados. Tá sempre atento a essa questão de ter personagens cada vez mais benéficos, amizades que vão não te difamar, te atrapalhar, te criticar, e sim pessoas que vão te encorajar, te enaltecer, te auxiliar. Personagens que vão trocando, né? A gente vai trocando as nossas amizades de tempo em tempo para ser aquela pessoa que faz a nossa vida ficar mais leve. Para quando existir essa troca, esse lugar sagrado que a pessoa consegue acessar, ser um lugar de felicidade. E aí a gente tem essa questão de agir com a sombra, né? O canto profundo, conseguir entrar lá nos lugares mais profundos da gente e mesmo com medo, acender a luz, falar, vou limpar esse cômodo aqui. Vou limpar e organizar, levar a cura, levar a luz, trabalhar todas essas energias aqui. Porque olha só, olhando aqui, não é que eu tenho uma qualidade que eu não consegui acessar? Na minha faculdade de História na UNB, eu não conseguia falar. Eu já tinha feito jornalismo e não conseguia falar dentro da sala de aula. Uma profunda baixa autoestima. Eu paguei para estar no CEUB. Como que eu passei na UNB, que para mim tinha uma dimensão muito grande de só pessoas muito inteligentes estarem lá?
entrava muda e saía calada durante 4 horas de aula. E aí, quando a gente começa a estudar, a trabalhar a nossa autoestima, quando eu terminei o curso, eu já estava falando pra caramba. Ah, professora, eu achei isso aqui, eu li o texto. Eu sempre fui aluna do CDF que lia os textos. Às vezes, uma das pipocas de uma sala de aula. E sempre calada. Por quê? Às vezes falta a nossa autoestima. Então, quando a gente faz todo esse trabalho e a gente tem essa jornada de 15 capítulos, é pra gente conseguir verbalizar. Conseguir falar, olha, eu estou com essa necessidade aqui, você me ajuda a ultrapassar ela? Olha, eu estou com essa necessidade aqui, vamos lidar com ela em grupo? O que vocês me aconselham? Então, o grupo de leitura é esse, um lugar de troca, um lugar de conversa, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente ouve história das mais diversas partes do mundo, né? Tem história do leste europeu, tem história da África, história da América ali mais latina, né? Do México. A gente está falando realmente de histórias que vão transformar, que vão levar um cuidado. A gente está falando de um movimento realmente de se ouvir. Ouvir como essas histórias chegam, como a sensibilidade entra dentro da gente. Então, é para isso que eu fiz a live, para explicar, apresentei um pouco do livro. É um dos meus livros preferidos, Mulheres que Correm com os Lobos, e eu acho importante a gente levar a literatura por aí, porque ajuda bastante a gente a chegar em lugares que a gente pode entrar e ainda não entrou por algum motivo, né? Normalmente de baixa autoestima, falta de autoconhecimento. E graças a essas jornadas que vão trabalhar nossas dores, o nosso desempenho, que nem sempre é tão alto, né? Nossa performance oscila, a gente consegue realmente chegar em lugares melhores, tá bom? Então, meu convite é para vocês lerem os livros, entrarem no grupo e a gente fazer essa troca de uma forma bacana, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau!